Fluminense está muito próximo de assinar oficialmente com reforço para 2024. Claro que a gente vai trazer essa informação completinha para você nesse vídeo aqui. Eu tenho uma ótima notícia também sobre o Fluminense para vocês, porque tem destaque tricolor que o Fluminense está fazendo de tudo para manter em 2024 e ele é peça essencial nesse time. Além disso, a gente tem atualizações sobre a Recopa Sul-Americana, gravei vídeo sobre isso essa semana. Conmebol tomou uma decisão, a gente vai comentar nesse vídeo, além de também uma notícia bastante curiosa e bastante legal sobre uma visita que o Fluminense recebeu lá em Xerém nesses últimos dias. Então, muita informação para você nesse vídeo aqui, para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o Fluminense, beleza? Então vamos começar com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque a gente sabe, né, 2023 foi um ano muito feliz para nós como tricolores. Fluminense campeão da América, jogou o Mundial de Clubes, fomos bicampeões cariocas também, e o técnico Fernando Diniz está em alta, né, com a torcida do Fluminense, então nem se fala, mas Diniz chegou até a seleção brasileira, enfim, por conta da bagunça que é a CBF, ele acabou não ficando, o que eu considero melhor até pra gente, como tricolor, melhor até pro Fernando Diniz. Mas enfim, o que a gente sabe, cara, é que o Diniz e o Fluminense, né, estão rodando o mundo. Todo mundo está encantado com a maneira que o Fluminense joga, todo mundo comenta sobre isso, e isso vem se refletindo nas referências que fazem ao Fernando Diniz, cara. Eu vou botar aí na tela, ó, essa publicação feita pelo Rulani Mokwena, que é o técnico do Mamelodi Sundowns, que é o atual campeão da African Football League e tricampeão do campeonato sul-africano. Ele é muito fã do Fernando Diniz, do estilo de jogo do Fernando Diniz, e foi lá em Xerém visitar o Fluminense, né, visitar as categorias de base do Fluminense para conhecer um pouco, aprender um pouco do trabalho sendo feito. Ó. Tá aí na tela o post dele, ele fala mais ou menos o seguinte, tá? Vou tentar traduzir aqui rapidinho, que está escrito em inglês. Ele fala que a visita de hoje é o motivo pelo qual ele veio ao Brasil, em primeiro lugar, né? O motivo pelo qual ele veio ao Brasil em primeiro momento. É a casa do relacionismo, o talento é assustador. Obrigado, Fluminense. Está aí a publicação do técnico Rulani Mokwena, que é o técnico do Mamelodi Sundowns, estão visitando o Fluminense, né? Porque é muito fã do Fernando Diniz, muito fã da maneira que o Fluminense joga. E, cara, isso também é uma maneira de internacionalizar a marca, é muito bacana. Eu não sei como é que vocês sentem isso, mas eu sinto muita felicidade e muito orgulho de ver o Fluminense bem falado desse jeito, sendo referência ao redor do mundo. Então, muito bacana essa visita do treinador sul-africano, tricampeão, né, sul-africano, Rulani Mokwena, lá em Xerém, beleza? Vamos prosseguir aqui com as informações, mas claro, né, peço para você deixar o like nesse vídeo, você que gosta do nosso trabalho, quer dar essa ajuda pra gente, deixa o joinha aí, aqui embaixo do player tem um botão do like, de graça você consegue ajudar muito o nosso trabalho a seguir sendo feito, a gente trazendo as principais informações do Fluminense diariamente aqui para você ficar muito bem informado, beleza? Vamos prosseguir aqui, porque eu quero comentar sobre esse cara que é um dos grandes pilares do Fluminense nos últimos 2 anos, né? Se a gente está falando do Fluminense jogando bola, como eu posso dizer, chamando a atenção, inclusive com um treinador sul-africano indo visitar La Xerém, um dos pilares disso é o John Arias, né? Jogando muito desde 2022, quando ele vira titular ainda lá com o Abel Braga, cresceu demais nas mãos do Fernando Diniz, é um jogador essencial para o Fluminense hoje. A gente sabe que o John Arias tem o desejo de jogar no futebol europeu, tem essa vontade, e o Fluminense só tem 50% do seu passe. Mas a notícia que eu vou trazer aqui para vocês, gente, é muito boa, tá? O GE traz uma apuração do que o Fluminense pretende fazer quanto ao John Arias, tá? Já tinha saído uma informação lá atrás do próprio GE que o Fluminense pretendia renovar o contrato do John Arias e dar um aumento salarial para ele se sentir valorizado aqui no Fluminense e optar por ficar, não pensar em sair aqui do Flu. Mas o GE traz a informação que o Fluminense também está buscando comprar os outros 50% do John Arias, né? A gente sabe, já comentou aqui algumas vezes, que o John Arias tem 50% do seu passe vinculados ao Patriotas lá da Colômbia, que é o time formador dele. Ele chega ao Fluminense vindo do Santa Fé, mas ele estava emprestado ao Santa Fé pelo Patriotas. E aí o Fluminense, quando o adquiriu lá em 2021 por $500 mil, né, 3 milhões de reais, um valor bem baixinho, pegou 50% do John Arias, e os outros 50% estão com o Patriotas. O Fluminense quer comprar esses outros 50%, mas está esbarrando um pouco na negociação, porque não existe um valor fixado por esses 50%, o Fluminense chegar lá e pagar essa multa e ficar com 100% do John Arias, e o Patriotas está fazendo o jogo duro, né? Não quer vender, se livrar desses 50%, porque ele entende que pode ter um lucro recorde lá na frente
com o Fluminense vendendo John Arias para alguma equipe do exterior. A notícia importante que o GE traz pra gente é que o Fluminense busca renovar com o John Arias, tem esse jogador nos planos para 2024 e mais do que isso, não existe acordo entre Fluminense e John Arias para o jogador ser vendido nessa janela. A gente sabe, por exemplo, que o André tem esse acordo, ele não foi vendido em julho, mas chegando alguma coisa interessante para ele nesse começo de ano, o Fluminense vai vender, assim como era o caso do Nino, que foi vendido para o Zenit da Rússia. John Arias não tem esse acordo, tá? Então, o Fluminense tem a esperança de mantê-lo em 2024, quer renovar o seu contrato, quer dar essa valorização salarial ao meia atacante para ele ficar aqui, claro, nos ajudar a ganhar muitos títulos em 2024, tem muita coisa importante pra gente disputar. Vale lembrar, gente, que o John Arias já recusou duas abordagens do Zenit da Rússia, que é o time justamente que o Nino foi, tá? Primeira lá antes da Libertadores, era uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. O Fluminense ficaria com metade disso, né? 31 milhões de reais e meio. Mas John Arias não quer ir para a Rússia, né? A última vez que o Zenit se aproximou dele aí, John Arias não quis nem ouvir os valores. Falou, cara, não vou pro futebol russo, eu tenho outras ambições na minha vida. John Arias recusou, portanto, a Rússia. Então tem essa possibilidade, né? O Fluminense querendo fazer essa proposta de renovação, querendo deixar o John Arias se sentindo valorizado por aqui para ficar em 2024, né? A gente sabe que o time do Fluminense vai ser representado no próximo dia 25 de janeiro. John Arias é um deles e aí quando isso acontecer, a ideia é sentar com ele ali, fazer uma reunião para tentar renovar esse contrato dele, dar esse aumento salarial. John Arias tem contrato com o Fluminense até o final de 2026, então assim, não está em final de contrato, mas é mesmo para valorizar o jogador, para dar esse aumento que eu acho mais do que merecido ao John Arias, tá? Claro que eu quero que você deixe um comentário aqui, o Fluminense está certo em renovar com o John Arias, em dar esse aumento para ele? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Vamos prosseguir aqui, mas antes das próximas duas notícias desse vídeo aqui, eu quero aproveitar, claro, para dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, galera que tá sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a comentar aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, em algum vídeo, a gente vem aqui e manda um abraço pra galera. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Vander Lúcio de Governador Valadares em Minas Gerais, pro Wilson de Porto Velho em Rondônia, pro Edson Luiz de Bom Retiro em Santa Catarina, pro Vavá de Ibirataia na Bahia, pro Filhão de São Gonçalo, pro Roberto de Duque de Caxias e pro Luiz Carlos de Campos dos Goitacazes. Um abraço pra galera. Tamo junto e um convite para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque tem definição importante sobre a Recopa Sul-Americana. A gente sabe, né, que o Fluminense, como campeão da Libertadores, vai disputar esse torneio em 2024 contra o campeão da Sul-Americana, que é um velho conhecido nosso, né? Quem ganhou a Sul-Americana foi a LDU, venceu o Fortaleza nos pênaltis e foi o campeão da Sul-Americana. Então teremos esse confronto, né? Essa vingança, essa revanche do Fluminense na final da Recopa. O primeiro jogo está marcado para sede da LDU, né, para o campo da LDU, já que eles ganharam a Sul-Americana, decisão no Maracanã, já que o Fluminense é o campeão da Libertadores. Só que trouxe vídeo essa semana falando sobre a situação que vive o Equador, cara. O Equador vive uma situação de guerra civil mesmo. Medidas do atual presidente lá não foram bem recebidas, por assim dizer, pelo narcotráfico, que é muito forte lá, e teve rebeliões em prisões e tal. Tá uma situação assim bem complicada, bem desagradável lá no Equador, uma situação de bastante perigo. E eu até no vídeo falei, cara, a Conmebol tem que tomar uma posição, tem que decidir o que vai acontecer com a final da Recopa. O primeiro jogo está marcado para o dia 22 de fevereiro. É daqui a pouco, falta um mês e uma semana, né, mais ou menos. Então isso tem que ser definido, até pela segurança dos jogadores que vão para a partida, dos torcedores que querem ver esse jogo, pelo bem do espetáculo. E a ESPN Brasil traz pra gente que a Conmebol tomou uma decisão sobre a final da Recopa, tá? E essa decisão foi, assim, ao meu ver, até um pouco surpreendente. Mas a ESPN Brasil apurou e traz pra gente que a Conmebol decidiu manter o jogo
da partida de ida da Recopa lá para o estádio Casablanca, em Quito, no Equador, no dia 22 de fevereiro. Então, assim, a princípio nada muda, a Conmebol mantém o jogo lá, mesmo com essa situação de insegurança no país, né? Com essa guerra civil rolando lá no Equador, a Conmebol mantém o jogo lá. Bom, tem um mês aí para a situação lá se normalizar, acalmar e a partida poder ocorrer, ou a Conmebol vai ter que acabar voltando atrás nessa decisão, mas a ESPN Brasil traz pra gente que eles definiram. Então o jogo vai rolar normalmente dia 22 de fevereiro lá no estádio Casablanca, que é a casa da LDU, no Equador. Cara, preocupante demais isso, né? Mas vamos aguardar para ver. Bola pra frente. Vamos para a última informação desse vídeo, mas não menos importante, porque o Fluminense está muito perto de assinar com reforço para 2024. Pois é, galera, essa informação veio lá do jornal A Bola de Portugal e dá conta de que o Fluminense está muito próximo de assinar por 3 anos com o volante Gabriel Pires. É isso aí, gente. O Gabriel Pires pertence ao Benfica de Portugal. A gente já havia comentado aqui ontem que existia um desejo do Gabriel Pires de tentar uma rescisão amigável lá com o Benfica e assinar em definitivo com o Fluminense. Se em primeiro momento o Fluminense queria o jogador por empréstimo, agora querem uma rescisão amigável do jogador com o Benfica para ele vir para o Fluminense em definitivo. E o jornal A Bola, lá de Portugal, traz para a gente hoje que o Gabriel Pires conseguiu essa rescisão, rescindiu o seu contrato com o Benfica e está livre, portanto, para assinar até o final de 2026 com o Fluminense. Então esse volante de 30 anos vai assinar em definitivo por 3 temporadas com o tricolor. Vale lembrar, gente, que o Gabriel Pires é aquele jogador que estava ano passado no elenco do Botafogo do Rio de Janeiro, né? Aquele camisa 14 do bigodão. Então é ele, tá? Aquele jogador lá do Botafogo. Foi muito bem, vamos ser justos, nos jogos contra o Fluminense, principalmente no jogo lá no Engenhão. Ele jogou muita bola, mas teve uma temporada oscilante, terminou até no banco de reservas lá do Botafogo. Agora o Fluminense se interessa nessa contratação e está muito próximo de firmá-la, tá? O jornal A Bola traz pra gente que o Gabriel Pires tinha um vínculo com o Benfica até o meio de 2025, ou seja, mais 1 ano e meio de vínculo com o Benfica, e ganhava cerca de 1,1 milhão de euros limpos por temporada. Isso, se a gente converter na cotação de hoje para o real, daria 5,9 milhões de reais por temporada, o que daria, se a gente pegar ali a temporada e dividir por 12 meses, para tentar fazer um cálculo ali de quanto que ele ganha por mês, daria um salário na casa dos 490 mil reais, tá? Como é 1 ano e meio de contrato que ele ainda teria com o Benfica, os gastos totais seriam de 2,3 milhões de euros ou 12,3 milhões de reais. Então o Benfica viu como uma boa possibilidade essa rescisão amigável para se livrar desses custos que ele teria com o Gabriel Pires e aí rescinde lá com o jogador e ele está livre para assinar de graça, né? De graça que eu digo, sem o Fluminense pagar um valor ao Benfica, mas está livre para assinar assinar por 3 anos em definitivo com o Fluminense. Então o Fluminense muito próximo de anunciar mais uma contratação no mercado da bola. Esse jogador é um segundo volante, né? Seria ali mais um camisa 8, a posição onde hoje o Martinelli faz, o Alexander fez muitas vezes. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele aqui no Fluminense. A torcida, claro, é para que ele jogue o melhor futebol possível, seja o Gabriel Pires, que fez o Leganés comprá-lo lá da Juventus, que fez o Benfica comprá-lo do Leganés, que fez o Botafogo buscá-lo lá no Benfica, porque nas últimas temporadas no Botafogo foi um jogador de muitos altos e baixos, mas enfim, vamos aguardar para ver. A gente fica na torcida pesado para que ele consiga render todo o seu futebol aqui no Fluminense, seja uma excelente contratação e nos ajude a conquistar os títulos que a gente tanto almeja nessa temporada, beleza? Eu quero saber de você que está assistindo. Gabriel Pires é um bom reforço para o Fluminense? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!